Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos um material, olha, fascinante, sobre o movimento folclórico brasileiro. Vamos focar naquele período mais efervescente, né? Décadas de 1940, 50, 60. Temos aqui pesquisas, artigos acadêmicos, enfim, um conjunto de fontes que, olha, prometem iluminar uma época bem crucial. A ideia aqui é tentar entender, sabe, o que foi mesmo esse movimento? Quem era essa gente por trás dele? O que eles realmente queriam? Pelo que eu li, assim, tinha um debate super intenso sobre o que seria a tal da cultura popular, como preservar isso, e algo que me chamou muito a atenção, o papel disso tudo na educação. Parece que não era assim um consenso simples não, né? A gente entender como as políticas culturais começaram a tomar forma no Brasil, sabe? E mais do que isso, como a própria ideia de identidade nacional estava sendo assim ativamente debatida, construída e disputada também. As fontes que a gente tem aqui não mostram só um esforço acadêmico, tipo de pesquisa, mostram uma verdadeira militância cultural, com paixões, alianças e, como você falou, suas próprias tensões, até umas guerras intelectuais. Ok, então vamos. Vamos mergulhar nisso. A nossa tarefa hoje é tentar extrair as ideias centrais dessas fontes, mapear as diferentes perspectivas e, quem sabe, né, desenterrar algumas histórias que mostrem como se tentou definir, proteger o folclore brasileiro no momento de transformações sociais culturais tão intensas no país. Para começar, uma coisa que salta logo aos olhos nas fontes é que a própria definição de cultura popular, ela parecia ser um terreno bem escorregadio. O termo podia ter significados bem diferentes dependendo de quem falava, não é isso? Exatamente. Essa ambiguidade é um ponto nevrálgico, sabe? Central mesmo. As fontes mencionam, por exemplo, uma confusão de termos que foi notada já num evento da Unesco lá em 1945, entre conceitos tipo culture et le peuple, cultura e o povo, culture of people, cultura do povo, e culture the masses, a cultura de massas. E tinha também uma diferença de abordagem, né? Na visão mais comum aqui na América Latina, cultura popular estava mais ligada a rituais, festas, tradições da comunidade. Já na tradição anglo-americana, o foco muitas vezes ia para a cultura de massa, sabe? Para os produtos da indústria cultural. E no Brasil dessa época, qual era o peso dessa cultura popular? Olha, aqui no Brasil e na América Latina em geral, naquele contexto, cultura popular estava assim profundamente ligada com o projeto de construção da nação, com a busca por uma unificação simbólica do país. Era vista como raiz, sabe? A essência da identidade brasileira. O movimento folclórico brasileiro, o MFB, ele surge justamente aí, como um grupo de intelectuais, pesquisadores, educadores que se propõe a desvendar, registrar, proteger e, principalmente, valorizar essa suposta alma nacional. As fontes até sugerem que essa categoria, cultura popular, foi ativamente manejada, sabe? Moldada de acordo com os interesses, as motivações desses grupos. Entendi. Então era mais que um termo acadêmico, era quase uma bandeira mesmo. E quem eram as figuras que carregavam essa bandeira? As fontes citam vários nomes importantes: Silvio Romero, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Edson Carneiro, Renato Almeida. Sim, são personalidades centrais nesse processo todo. O Silvio Romero, por exemplo, ele é apontado como um pioneiro fundamental. As fontes destacam a influência que ele teve do romantismo alemão, sabe? Particularmente do Herder, e o foco dele na literatura oral. Ele valorizou muito o que chamou de sertanejismo. Ele via no sertão, nas expressões culturais de lá, uma autenticidade brasileira. Isso num movimento que contrastava com o indigenismo romântico anterior, que idealizava mais o indígena, né? E os outros? Que papéis eles desempenharam segundo o material que a gente tem? Bem, Renato Almeida e Edson Carneiro, eles surgem como articuladores institucionais-chave, figuras de liderança mesmo, na luta pela criação de órgãos do Estado dedicados ao folclore. Câmara Cascudo é retratado como aquele pesquisador incansável, quase um etnógrafo autodidata, sabe? Com um trabalho monumental de levantamento, de registro, especialmente focado no Nordeste.
Já o Mário de Andrade, embora a atuação mais intensa dele seja anterior, né, nos anos 20 e 30, ele é uma referência intelectual constante para o movimento, pelo trabalho precursor dele de pesquisa, de reflexão sobre a cultura popular. E tem também o Rossini Tavares de Lima, a quem as fontes atribuem a criação do termo folguedos populares. Foi uma tentativa de criar uma categoria que abarcasse a complexidade, a riqueza integrada dessas manifestações populares. Isso nos leva, então, à missão do movimento. Uma das fontes usa essa palavra mesmo, missão. Então não era só um interesse acadêmico de pesquisar, catalogar. Tinha um propósito maior por trás. Com certeza. O termo missão, que foi sugerido pelo Luiz Rodolfo Vilhena, na análise dele, citada nas fontes, capta muito bem o espírito da coisa. Era um projeto com contornos quase missionários mesmo, de salvaguarda. O objetivo central era proteger o folclore e a cultura popular, que eles viam quase como sinônimos, né, daquilo que eles percebiam como ameaças. A modernização avassaladora, a industrialização, a influência crescente do rádio e, logo depois da televisão, existia uma crença muito forte de que essas tradições orais, esses costumes, guardavam a verdadeira seiva da nacionalidade, para usar uma expressão do próprio Renato Almeida que aparece nas fontes. Uma verdadeira seiva. É uma imagem forte mesmo. Mas essa missão, ela tinha um projeto político claro por trás? Olha, aqui as fontes apontam uma distinção importante. Diferente de outros grupos intelectuais que eram bastante ativos na mesma época, como, por exemplo, o pessoal que orbitava o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que focava mais num projeto de desenvolvimento nacional com uma base sociológica forte. Ou então a galera ligada aos CPCs, os Centros Populares de Cultura da UNE, que tinham uma agenda de arte engajada, politicamente mais à esquerda. Ou mesmo o pessoal do Cinema Novo. O projeto político do movimento folclórico brasileiro, ele não parecia ser de transformação social radical ou de esquerda revolucionária, sabe? E qual era a estratégia deles, então? Como eles agiam? O foco principal, segundo o material que a gente analisou, era a criação de espaços institucionais dentro da estrutura do Estado. Eles buscavam reconhecimento, verbas, legitimidade estatal para poderem pesquisar, preservar e promover o folclore. Nesse sentido, o movimento pode ser visto como tendo uma abordagem política mais conservadora, ou talvez pragmática, buscando atuar pelas vias oficiais que já existiam. Mas isso não diminuía em nada a paixão, a dedicação quase religiosa que eles tinham pela causa cultural deles. Faz sentido. Essa paixão, ela transparece nas descrições. As fontes falam de um culto ao popular, de um encantamento que unia essas pessoas. Mencionam uma rede construída não só por interesses intelectuais, mas por fortes laços afetivos. E os congressos de folclore, pelo visto, não eram eventos acadêmicos frios, né? Eram também grandes celebrações, momentos de confraternização que reforçavam essa energia coletiva, essa mística missionária. Ok, então eles tinham essa paixão toda, essa missão quase sagrada, mas, né, paixão não paga as contas, não cria estruturas permanentes. Como é que eles tentaram, na prática, transformar essa energia em ações concretas, em instituições? Foi uma batalha. Foi, sim. O movimento teve um lado muito pragmático nessa busca por institucionalização, por um lugar ao sol dentro do aparelho do Estado. As fontes mapeiam bem esse percurso. Tudo começa formalmente com a Comissão Nacional de Folclore, a CNFL, criada em 1947. É interessante notar que ela era ligada ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e funcionava como representante do Brasil junto à Unesco. Foi, aliás, a primeira comissão nacional desse tipo criada por sugestão da própria Unesco, que incentivava os países a mapearem suas expressões culturais locais. Mas ligada ao Itamaraty parece um pouco distante do dia a dia da cultura popular, não? Exato. A CNFL teve seu papel, claro, mas os folcloristas sentiam falta de um órgão mais robusto, com mais verba, mais capilaridade, ligado diretamente à área da cultura e educação. Essa foi uma luta constante nos anos 50. Finalmente, em 1958, eles conseguiram a criação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, a CDFB. Essa, sim, estava vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, o MEC, o que foi uma vitória importante para eles. E qual foi o impacto dessa CDFB? Olha, foi fundamental. A CDFB
se tornou o principal centro de articulação e fomento das atividades folclóricas no país por um bom tempo. Ela centralizou ações, promoveu pesquisas, organizou eventos e, crucialmente, publicou a Revista Brasileira de Folclore. Essa revista, que circulou de 1961 a 1973, foi um veículo importantíssimo para a divulgação de estudos, debates e para a própria consolidação do campo do folclore no Brasil. Todo esse esforço de institucionalização, que começou lá atrás, acabou culminando, décadas depois, na estrutura que a gente tem hoje, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o CNFCP, que hoje é vinculado ao IPHAN. Um caminho longo. Mas imagino que não tenha sido uma linha reta, né? As fontes mencionam obstáculos, tensões, internas e externas. Sem dúvida. Havia uma tensão inerente à própria estratégia. Eles queriam e precisavam do apoio financeiro e da legitimidade do Estado, mas, ao mesmo tempo, prezavam muito pela autonomia intelectual operacional. Tinham medo da burocratização excessiva ou da instrumentalização política do trabalho deles. Além disso, as fontes indicam que havia poucos cargos públicos remunerados especificamente para folcloristas. Boa parte da pesquisa, da coleta de material, era feita de forma voluntária, na base do entusiasmo e do sacrifício pessoal mesmo, movida por aquela paixão que a gente já comentou. E os debates intelectuais? Havia discordâncias sobre o próprio objeto de estudo, o folclore. Sim, existiam debates acalorados. Uma controvérsia famosa, bem documentada nas fontes, foi entre o Edson Carneiro, uma figura central da CDFB e do movimento, e o renomado sociólogo Florestan Fernandes. O Florestan, a partir dos estudos dele sobre o folclore em São Paulo, ele questionava o estatuto científico do folclore como uma disciplina autônoma. Ele tendia a ver certas manifestações folclóricas, especialmente as urbanas que ele observava, mais como reminiscências, sabe? Como sobrevivências de um passado que estava se desintegrando com a modernização. E não tanto como um sistema cultural vivo, plenamente funcional. E isso, claro, feria os brios dos folcloristas, que defendiam a vitalidade e importância intrínseca do campo deles. Interessante essa tensão entre a visão do folclore como algo a ser salvo versus a análise sociológica da transformação dele. E quanto ao foco geográfico, as fontes parecem indicar uma predileção pelo Nordeste, né? Exatamente. Outro ponto crucial que as fontes ressaltam é a centralidade do Nordeste, e especificamente do sertão, nas pesquisas e na própria imaginação do movimento. O trabalho vastíssimo do Câmara Cascudo é o exemplo maior disso. Para muitos folcloristas da época, o sertão era visto como um reservatório privilegiado da pureza da tradição que eles buscavam documentar e preservar. Havia uma percepção de que essa região, talvez por ser vista como menos afetada pelos processos de modernização, de industrialização, guardaria formas culturais mais autênticas. E o conceito de folguedos populares, como ele se encaixa nisso? O termo folguedos populares, que foi proposto pelo Rossini Tavares de Lima, foi uma tentativa de criar uma categoria analítica que desse conta da riqueza e da complexidade integrada dessas manifestações culturais. Muito presentes no Nordeste, mas também em outras regiões, claro. A ideia era captar não apenas a dança, ou o canto, ou o teatro popular isoladamente, mas o conjunto, sabe? As performances que envolviam música, dança, encenação, rituais, artesanato nas máscaras, nos figurinos, tudo interligado e profundamente enraizado na vida social, religiosa das comunidades. Era uma forma de valorizar essa totalidade expressiva. Agora chegamos num ponto que as fontes destacam bastante e que me pareceu central mesmo. A aposta na educação. Por que esse foco tão grande nas escolas? O que eles esperavam conseguir levando o folclore para dentro do ambiente escolar? Essa é uma das vertentes mais fascinantes e estratégicas do movimento, segundo o material que a gente viu. Eles viam a educação como campo de batalha fundamental para a missão dupla deles: preservar o folclore, garantindo a transmissão para novas gerações e, ao mesmo tempo, valorizá-lo socialmente. A lógica era: se as crianças aprendessem a apreciar e a praticar as tradições na escola, talvez elas não se perdessem com o tempo ou com a concorrência da cultura de massa que estava chegando forte. Faz sentido como estratégia de longo prazo, mas quais eram os argumentos concretos que eles usavam para convencer educadores, formuladores de políticas? As fontes detalham isso? Sim, detalham bastante os argumentos que circulavam nos debates pedagógicos, nos congressos de folclore dos anos 50. E eram argumentos bem pragmáticos, na verdade. Primeiro,
Tinha a ideia, defendida por educadores como Carcillo, já em 1948, de que conhecer o folclore local, as brincadeiras, as histórias, as crenças das crianças, ajudaria os professores a compreenderem melhor seus alunos, a entender a alma e os hábitos da comunidade onde a escola estava inserida. Ah, interessante. Uma ferramenta para o professor conhecer melhor o aluno. Que mais? Segundo, o folclore era visto como um poderoso fator de integração nacional. Numa época de grande imigração interna e também com a presença de filhos de imigrantes europeus recentes, ensinar o folclore brasileiro seria uma forma de fortalecer o sentimento de pertencimento à nação, de assimilar essas crianças à cultura do país. O Renato Almeida foi um grande defensor dessa ideia. Integrar pela cultura. Faz sentido. Exato. Terceiro, eles enxergavam o folclore como uma ferramenta pedagógica muito versátil. Poderia ser usado para ensinar outras matérias, como história, geografia, de forma mais concreta, mais interessante, partindo da realidade local do aluno. As fontes mencionam propostas de usar cantigas, lendas, jogos folclóricos, até mesmo como recurso auxiliar nas campanhas de alfabetização de adultos, conectando o aprendizado da leitura e escrita com o universo cultural dessas pessoas. O Renato Almeida e o Geraldo Brandão são citados defendendo essa aplicação. Então não era só cultura pela cultura, tinha uma função didática clara para eles. Precisamente. Quarto argumento. A prática de atividades folclóricas, como cantigas de roda, danças, jogos coletivos, desenvolveria nas crianças o gosto musical, a expressão corporal, o canto em conjunto, o espírito de cooperação e até mesmo a disciplina. Isso foi explicitamente ressaltado na Carta do Folclore Brasileiro de 1951. E, por fim, o argumento mais direto e talvez o mais forte para o movimento, ensinar folclore na escola era a melhor forma de garantir a sobrevivência dessas tradições. Era preciso que as crianças aprendessem a valorizar e a praticar o que era seu antes que fosse tarde demais. Educadoras como a Alice de Azevedo Müller e a escritora Cecília Meirelles, que tinha grande interesse no tema, expressaram essa preocupação. Uma agenda bem completa para o folclore na escola, mas como eles imaginavam isso na prática? Queriam criar uma disciplina nova chamada folclore no currículo? Essa era uma questão em debate e as fontes mostram que havia propostas diferentes circulando. Tinha uma corrente forte, liderada por figuras como a professora Maria de Lourdes Ribeiro, que defendia veementemente a criação do folclore como disciplina específica, obrigatória, nos cursos normais, que eram os cursos que formavam os professores primários na época. O argumento dela era que, sem um preparo específico aprofundado, os professores iam usar o folclore de forma superficial, só pitoresca, sem realmente entender o significado e o potencial daquilo. Entendi. E qual era a alternativa a essa proposta de disciplina específica? Outros, como o próprio Renato Almeida, pareciam ver o folclore mais como um conjunto de ferramentas, sabe? Conteúdos, abordagens que deveriam ser utilizados pelos professores de forma transversal, premiando diversas atividades e disciplinas que já existiam no currículo português: história, artes, educação física. A ideia não seria isolar o folclore, mas integrá-lo ao processo educativo como um todo. Além dessas visões, surgiram recomendações formais em congressos para que os livros didáticos incluíssem mais temas folclóricos. E a Cecília Meirelles teve uma ideia muito interessante, citada nas fontes: a criação de pequenos museus de artes populares dentro das próprias escolas, para colocar as crianças em contato direto com a materialidade dessa cultura. Indo mais além, o professor Geraldo Brandão chegou a propor a criação de uma cadeira de folclore na universidade, visando já a formação de pesquisadores e professores de nível superior para lidar com o tema. É fascinante ver a seriedade e a variedade das propostas. E a Carta do Folclore Brasileiro de 1951, que você mencionou antes, teve um papel importante nesse esforço. Sim, as fontes tratam ela como um documento marco. Ela buscou formalizar a visão do movimento sobre o que constituía o fato folclórico, definindo-o, na época, como as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservado pela tradição popular e pela imitação. E, crucialmente, essa carta destacou explicitamente o valor educativo do folclore.
em especial do cancioneiro infantil. É interessante notar que uma releitura dessa carta, feita muitos anos depois, em 1995, durante o 8º Congresso Brasileiro de Folclore, não só reafirmou como reforçou o papel da educação. A versão de 1995 recomendou explicitamente a inclusão de conteúdos de folclore em todos os níveis de ensino fundamental, médio e superior, e em diversos cursos universitários, como comunicação, artes, história, turismo, pedagogia. E essa releitura de 95 trouxe alguma outra mudança conceitual importante? Trouxe sim um ponto relevante destacado pelas fontes, é que a Carta de 1995 equiparou explicitamente os termos folclore e cultura popular. Isso refletiu uma tendência que já vinha se consolidando dentro do campo, de usar os termos como sinônimos ou de forma intercambiável, talvez para abranger um espectro mais amplo de fenômenos culturais. No entanto, mesmo com todo esse entusiasmo e esforço para levar o folclore à escola, vale sempre ter em mente a ressalva feita pelo Florestan Fernandes, que as fontes também trazem. Ele alertava para a complexidade de se utilizar o folclore de forma deliberada como uma ferramenta pedagógica sistemática na escola. Ele distinguia essa exploração intencional da aprendizagem mais orgânica, mais natural, que ocorria no dia a dia das comunidades, na própria vivência das tradições. Era um chamado à reflexão sobre os riscos de artificializar ou simplificar demais esses fenômenos culturais ao transportá-los para o ambiente escolar formal. Uma ponderação importante mesmo. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, com base nas fontes, o que fica? Este movimento folclórico brasileiro das décadas de 40 a 60 parece ter sido, assim, um caldeirão fervilhante de ideias, paixões, debates intelectuais e estratégias institucionais. Um esforço imenso para definir, documentar e, na visão deles, salvar uma parte da identidade cultural brasileira que eles sentiam que estava se perdendo rapidamente com a modernização, a urbanização. Exatamente. Eles deixaram um legado institucional concreto que resultou no atual CNFCP e, sem dúvida, influenciaram gerações de pesquisadores, educadores, gestores culturais na forma de pensar e valorizar a cultura popular e o patrimônio imaterial no Brasil. Conseguiram, com muita luta e paixão, colocar o folclore na agenda cultural e educacional do país. E essa aposta forte e multifacetada na educação como ferramenta de preservação e valorização foi, de fato, uma marca registrada muito forte desse movimento. Uma tentativa clara de semear o futuro com as raízes do passado, por assim dizer. Sem dúvida. Foi um movimento complexo, com suas contradições internas, seus debates sobre cientificidade, sua relação por vezes ambígua com o poder estabelecido para atingir seus objetivos institucionais, mas que teve um impacto duradouro. E tudo isso, olhando de hoje, nos deixa com uma questão importante para refletir. Qual seria essa questão? Considerando todo esse esforço quase missionário, lá de meados do século XX, essa busca por pesquisar, proteger e, de certa forma, até cristalizar uma visão específica da cultura popular como algo puro, tradicional, frequentemente associado ao mundo rural, ao sertão. Como é que essa busca por autenticidade e preservação, que nasceu naquele contexto histórico específico, dialoga ou talvez entre em tensão com os debates culturais que a gente tem hoje? Debates sobre diversidade cultural, sobre identidades que hoje a gente percebe como muito mais fluidas, híbridas, construídas, sobre questões complexas como apropriação cultural versus valorização, e sobre qual é, afinal, o papel dinâmico das tradições no mundo cada vez mais globalizado, conectado, digital e multifacetado. Como conciliar o desejo de preservar com a natureza viva e mutável da cultura? Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação para continuarmos pensando, sem dúvida nenhuma. Terminamos aqui esta nossa análise mais aprofundada sobre o movimento folclórico brasileiro, com base nas fontes que tivemos acesso. Esperamos que tenha sido esclarecedor e estimulante.